Não pare nas suas dores. Paz e bem, meus queridos, eu sou Dayana e hoje eu trago essa mensagem aqui para você. E talvez você pense assim, né? Mas ela não sabe o que eu tô passando, ela não sabe o que eu já vivi, o que eu já passei e como que ela fala assim, não pare nas suas dores. E assim, isso é uma verdade, né? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você já viveu, as dores que você já sofreu, as lutas que você já travou, mas eu sei do que eu passei e eu sei como que eu consegui chegar até aqui e estar bem, estar, graças a Deus, sem estar precisando tomar remédio para dormir, sem estar com crise de ansiedade, sem estar com depressão, com nada disso. Então, assim, e essa mensagem é para que você também entenda que existe sim uma saída para você, que existe uma luz no fim do túnel, né? Que você não precisa desanimar e desistir por causa, de repente, das coisas que você está passando ou por causa das dores que você já passou. Então, assim, né? Como eu falei, eu já passei por muitas coisas. Eu, por exemplo, já passei pela dor do abandono. É, Cresci sem o pai, né, sem a presença paterna. Então, assim, esse foi o primeiro abandono, né, de não ser abandonada pelo pai, de não ter ali a presença, de não ter ali, né, essa presença tão importante que o pai para uma pessoa, o pai e a mãe. Então, eu não tive o pai. E, assim, graças a Deus, eu sempre tive Deus como meu pai. Então, essa dor foi uma dor que foi bem amenizada pela presença do meu pai do céu, porque eu desde nova já tinha esse discernimento, né? Que eu tenho um pai no céu, mas que também está comigo o tempo todo e que cuida de mim. Então, essa é uma das dores que eu passei e eu superei através dessa minha mentalidade, que eu tenho meu pai no céu, não tinha o da terra presente, porque ele não se fazia presente, mas eu tenho o meu pai do céu. Então, isso eu consegui superar dessa forma, sempre enxergando que Deus está comigo o tempo todo, que Deus cuida de mim, que Deus me ama com amor incondicional. E aí, depois passei por outras coisas, né? Depois, quando cresci, né, fui me desenvolvendo, depois de um tempo casei, então passei pelas dores também no relacionamento, passei por muitos problemas no relacionamento, problemas de traição, problemas de abandono também no relacionamento, de ser abandonada no relacionamento. Então, assim, são dores que são difíceis de passar, né? São dores que só quem passa por isso, por exemplo, a dor da traição. Só quem passa por essa dor sabe como que é difícil superar ela, porque a pessoa ela fica assim, ela fica se perguntando, né? Quando ela passa por essa dor, onde foi que eu errei? Qual é o meu problema, né? A pessoa, a princípio, ela fica procurando a culpa nela, o erro nela, né? Então, já passei por isso também. Já passei pela síndrome do pânico e eu venci essa doença sem precisar tomar nenhuma medicação, só pela força da oração. Eu venci essa doença que é a síndrome do pânico. Então, assim, já passei por problemas financeiros terríveis, né? De ficar devendo, assim, de não ter dinheiro para nada, de perder o meu carro por conta das dívidas, né? Que eu tinha um carro e eu perdi meu carro por conta das dívidas. Então, assim, foi um momento que foi muito difícil também, porque foi um bem que eu tinha sonhado, né? E que eu conquistei e eu perdi por conta das dívidas. Então, assim, foi uma dor também que foi difícil de passar por ela, né? De perder, assim, o meu carro. Então, assim, mas graças a Deus, hoje eu estou aqui e hoje eu me considero uma pessoa muito abençoada, uma pessoa feliz. Por que eu me considero uma pessoa abençoada? Porque eu passei por tudo isso e graças a Deus eu não entrei em depressão, não me deu crise de ansiedade, nada disso. Não me deu insônia, não preciso de remédio para dormir, nada disso. E graças a Deus eu tenho pessoas, né, que são os meus familiares, que eu posso contar, minha família, que eu posso contar, que estão comigo, né? Então, assim, tem pessoas na igreja também, pessoas que eu conheci, que eu fiz amizade, né? Pessoas que eu convivo e que são pessoas também que são muito boas, que oram por mim também, que me ajudam em oração, que oram pela minha vida. Então, assim, eu me considero uma pessoa muito abençoada. Hoje, graças a Deus, né,
já não tenho, assim, dívidas, né, consegui sair das dívidas, conquistei outras coisas, como a casa própria, por exemplo, que eu morava de aluguel, né, e hoje, graças a Deus, conquistei essa graça de ter a casa própria. Então, assim, me considero uma pessoa hoje vitoriosa e que consegui superar essas coisas, né, que eu já passei. Então, por isso que eu falo com você hoje, não pare nas dores que você está passando, não pare na sua dor, continue a sua caminhada, siga em frente, porque com certeza tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você já passou, te tornou uma pessoa mais forte, está te tornando uma pessoa mais forte, e de repente dessa situação que você está passando, que é uma situação difícil, você pode tirar uma lição disso aí, você pode tirar um aprendizado, você pode aprender algo com essa situação. Hoje, por exemplo, eu aprendi a me valorizar, eu aprendi a não me diminuir para poder caber em situações, em relacionamentos. Hoje eu enxergo o meu valor, hoje eu enxergo que eu sou filha amada de Deus e que Deus reservou para mim, que Ele preparou para mim o melhor. Então eu não posso querer menos do que Deus preparou para mim. Então, assim, isso tudo eu aprendi através das situações que eu passei, das lutas que eu passei. Hoje eu aprendi também a questão da como é bom a gente ser um bom administrador daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, porque às vezes a gente passa por situações tão complicadas financeiramente por conta de a gente não saber administrar aquilo que a gente ganha, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E hoje eu aprendi isso também, né? Então, assim, hoje eu não saio comprando tudo que eu vejo, porque antes eu era assim, tudo que eu via eu queria comprar, então eu comprava fiado e eu não queria saber se ia ter o dinheiro para poder pagar depois ou não, simplesmente eu ia lá e comprava. E hoje eu entendi que não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, então eu falo com você que de repente está passando por uma situação muito difícil e que de repente você passa o seu dia só focado nesse problema, não fique focado nesse problema. Olha para cima, olha para o céu, faz uma oração, entenda que você tem um Deus que cuida de você. E esse Deus, ele te dá a mão e ele te ajuda a te levantar, ele te ergue e ele te ajuda a seguir em frente. E ele tem um novo capítulo para você, ele tem uma vida nova para você, ele tem um novo tempo para você. Você só precisa confiar, acreditar e não sucumbir diante daquilo que você já viveu ou diante daquilo que você está vivendo. De repente, o que você passou vai te fazer com que você ajude outras pessoas lá na frente a superar aquela dor, a superar aquele sofrimento. Eu, por exemplo, já passei por muitos problemas no relacionamento. E hoje eu sei exatamente quais são os problemas, quais são as brechas que faz, por exemplo, com que o casal se distancie, que faz com que o casal venha chegar na situação de traição, que faz com que o casal separe, se divorcie. Então, hoje eu sei quais são essas brechas, porque eu passei por várias coisas, vários problemas de relacionamentos. Então, já passei também por relacionamento abusivo, onde eu era ameaçada, já passei por essas coisas, então eu sei também como se comporta um homem possessivo, por exemplo, um cara que parece que gosta da mulher, mas ele não gosta, ele quer ela como uma posse, algo que ele possa dominar e que ele quer para ele. Então, eu já passei por isso também, sei como que é isso, né? Como que a pessoa se comporta, como que é o comportamento de uma pessoa dessa forma, né? De um homem possessivo. Então, assim, tudo isso que eu passei foi para que, de alguma forma, hoje eu possa ajudar pessoas. E hoje, né, eu agora acabei de concluir o curso para ser terapeuta cristã, justamente para poder ajudar pessoas a superar seus traumas, suas dores, né? Assim como Deus me ajudou, hoje o Senhor ele vai me usar para poder ajudar outras pessoas também. Então, eu acabei de concluir o curso, eu fiz o curso, né, e eu concluí tem pouco tempo para chegar o certificado para mim. E a partir de então, né, nos próximos meses aí, eu já vou estar dando início aos atendimentos e começar a atender nessa área, para poder ajudar pessoas também a superar suas dores, a superar os seus sofrimentos, né, as suas limitações. Então, assim, mas essa mensagem é justamente para que você não desanime, para que você não desista, para que você siga em frente e para que você entenda.
essa dor que você está passando ou que você passou não define quem você é, não é o seu fim. E essa situação, ela não define a sua identidade, você tem uma identidade em Deus. Então, por exemplo, Moisés, ele era um gago, né? Um menino que foi adotado, mas para Deus, ele era um libertador do povo. Davi, por exemplo, ele era um pastor de ovelhas, mas para Deus, ele era o rei de Israel. José era um prisioneiro, para Deus, ele era o governador do Egito. Então, você também tem uma identidade no céu. Então, não pare na sua dor. E faça a sua oração, busque a presença de Deus, que Deus ele vai te mostrar a identidade que você tem nele, porque você tem uma identidade em Cristo Jesus. E a sua identidade em Cristo Jesus é de mulher vencedora, é de homem vencedor, é daquele e daquela que já venceu. E que agora só precisa entender isso para poder viver os planos e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.